Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. A importância e relevância da igreja na edificação e solidificação da instituição família. Esse é o título da lição 11 aqui da revista Betel Dominical, que estamos estudando agora no terceiro trimestre de 2024. Qual é a verdade central da lição? Bem, no meu entendimento, o foco da lição é que a igreja e a família são responsáveis pelo ensino dos princípios bíblicos e pela formação do caráter cristão de seus membros. A família e a igreja possuem papéis fundamentais no desenvolvimento espiritual de seus membros. Inclusive, já vimos no primeiro trimestre deste ano que a família foi criada primeiro por Deus lá no Éden, lembra? E muitos anos depois, Jesus Cristo edificou a sua igreja. Enquanto o lar cristão é o primeiro lugar onde os princípios bíblicos devem ser ensinados e praticados, a igreja oferece suporte e formação contínua. Quando estas duas instituições bíblicas, a igreja e a família, trabalham juntas, elas fortalecem a fé, desenvolvem o caráter cristão e promovem o reino de Deus com mais eficácia. Quais são os principais ensinamentos da lição? Meus irmãos, nesta lição eu destaco dois ensinamentos principais. E o primeiro é que a igreja começa dentro de casa, na família. Essa é uma verdade que merece destaque, porque quando a gente fala em lar cristão, não pode ser diferente. Se dentro de casa a família não se apoia, não aprende sobre Deus, não ora junto e não busca a Deus em um mesmo propósito, então não é um lar cristão. E isso precisa ser corrigido com urgência. O ambiente familiar deve refletir a harmonia, a comunhão e a missão que caracterizam a Igreja de Cristo, porque a família é uma comunidade de fé, assim como a igreja também é uma comunidade de fé. A principal diferença entre as duas está no tamanho. Enquanto a igreja agrega um número incontável de pessoas, a família reúne um número bem menor. Por exemplo, apenas os pais e os filhos. O segundo ensinamento que eu tirei da presente lição é que a igreja local auxilia a família a cumprir os propósitos estabelecidos por Deus. Aqui, obviamente, quando a revista fala em família, ela está falando das responsabilidades dos pais ou dos responsáveis pela família. E essa responsabilidade é enorme, porque diz respeito à formação do indivíduo, tanto como um cidadão neste mundo, quanto cidadão do céu. E em um mundo cada vez mais marcado pelos excessos, o desafio só aumenta. Lembra, meus irmãos, que eu falei sobre a hipermodernidade e os desafios de ser família nos dias atuais, lá na lição de número 6 do primeiro trimestre? Vou deixar para você aqui o link, aqui em cima no card. Olha, vale a pena dar uma conferida, ok? Mas a família não está sozinha. A igreja existe para somar forças com ela no cumprimento desse propósito e faz isso através das mais variadas atividades, como a própria escola bíblica dominical, os cultos de ensino, os congressos e eventos de comunhão e confraternização, o aconselhamento pastoral, entre outros. O que quero que os alunos aprendam? Meus irmãos, este ponto é muito importante. Quais entendimentos eu, enquanto professor, quero que os meus alunos levem para casa após a aula? Além de tudo que já citei antes,
a lição traz dois detalhes que fazem toda a diferença na nossa vida. O primeiro detalhe é que a igreja é a família de Deus. Você consegue ter dimensão do quanto isso é maravilhoso? Eu vou falar mais uma vez. A igreja é a família de Deus. Apesar de sermos apenas humanos, pecadores, cheios de defeitos e problemas, o único e verdadeiro Deus nos escolheu, nos adotou e nos chama de filhos. É por isso que você é meu irmão e minha irmã, é porque somos filhos e filhas do mesmo Pai. É por isso que cuidamos uns dos outros, que temos a comunhão uns com os outros, que ajudamos uns aos outros. É por isso que toda semana eu e a minha equipe gravamos esses vídeos e compartilhamos o plano de aula aqui no YouTube. E sabe por que fazemos isso? Porque temos o privilégio de ter um irmão mais velho chamado Jesus Cristo e um Pai celestial que cuida de nós com graça e com bondade eterna. A segunda coisa que eu separei aqui que eu acho é que eu quero que os alunos aprendam é que o ambiente familiar deve ser um local de ensino e prática dos princípios bíblicos. A família é a base do aprendizado cristão. Os alunos, inclusive os solteiros, porque um dia certamente vão construir a própria família, esse é o curso normal da vida, precisa enxergar a importância de viver em um ambiente familiar onde a palavra de Deus é vivida, discutida e praticada diariamente. Esse ambiente, meus irmãos, é extremamente importante para a vida do casal e ainda mais necessário quando existe uma criança na família, pois elas são verdadeiras esponjas que absorvem tudo o que observam e que escutam com os pais. Praticar os valores bíblicos em casa, como o amor, o perdão, respeito, o serviço, fortalece os laços familiares e prepara os filhos para levar esses princípios para a vida em sociedade. Quais pontos na lição podemos refletir e debater em sala de aula? Meus amigos professores, pergunte aos alunos como podemos viver e promover a união entre as famílias da igreja local. Peça para os alunos darem sugestões de ações práticas que podem promover a comunhão dentro da igreja, como encontros, atividades comunitárias, discipulado e etc. Leve os alunos a refletir se temos acolhido e discipulado de maneira efetiva as famílias que não se enquadram na estrutura tradicional. Por inúmeras razões, nem todas as famílias seguem o padrão tradicional. E que padrão tradicional é esse? O pai, a mãe e os filhos. Algumas são lideradas apenas por um dos genitores. Em outras famílias, os avós é que são os responsáveis pelos netos e tantas outras configurações. Será que estamos incluindo ou excluindo estas famílias de dentro da igreja? Nosso papel como igreja nunca foi de acusar, mas sim de orientar e de trazer luz para que aquilo que a Bíblia determina seja cumprido na realidade. Quais são as aplicações práticas para o aluno? Meus irmãos, ou seja, de que maneira os alunos podem aplicar os ensinamentos dessa lição em suas vidas? Eu destaco o seguinte: o aluno pode avaliar se o ambiente familiar em que vive tem sido um espaço de ensino e vivência dos princípios bíblicos e então fazer os ajustes necessários. E como sugestão de possível ajustes, deixo o meu próprio exemplo, pois há quase um ano eu instituí um momento de oração ao final de cada dia com minha família, incluindo minhas filhas e genros. E tem sido
uma verdadeira bênção. Eu falei sobre isso no vídeo da lição número 5 do trimestre passado. Vou deixar também aqui o link, aqui o card, ok? E assim que abrir, você pode clicar direto no capítulo chamado Demorei, mas estou fazendo. O aluno também pode participar das atividades da igreja local, atividades em que, em conjunto com sua família, promovendo a unidade e o crescimento espiritual. E também pode fortalecer os laços de comunhão com outras famílias na igreja local. Olha que extraordinário isso! Que papel maravilhoso nós como igreja temos a oportunidade nesta lição trabalhar e fazer. Bem, meus irmãos, já estamos chegando ao final do vídeo. E antes de me despedir, de encerrar aqui, me dizer a paz do Senhor para vocês, eu quero lembrar de baixar os arquivos aqui com esse plano de aula fantástico, com as perguntas também do desafio da lição 11. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eu quero lembrar a você também que você, professor, não tem a obrigação de seguir exatamente a fala que eu coloco em cada ponto. Talvez para você a verdade central seja uma outra. Talvez os principais pontos que você identificou na lição sejam um pouquinho diferente dos que eu identifiquei. Talvez o que você queira que os seus alunos aprendam seja um pouquinho diferente do que eu coloquei. Não tem problema. Esse nosso plano de aula é um guia, é uma direção. É uma orientação baseada nessas perguntas que eu faço. Então eu acredito que você, estudando a revista, seja ela qual classe for, qual faixa etária ela possa ser. Pode ser dos adolescentes, dos jovens, né? Pode ser essa aqui, pode ser até das crianças. Se você seguir esse modelo de plano de aula, eu tenho certeza que você vai conseguir construir um plano de aula e a sua aula será top, ok? Fica esclarecido isso, é a nossa contribuição para o reino de Deus, porque esta é a nossa empresa, é a Primeiro Verbo, fazendo a diferença no mundo tão indiferente. Que Deus abençoe você, Deus te abençoe, até o próximo desafio da lição.